caso de dúvida ou sugestão, envie e-mail para ceproc@tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Cultura FM 92,9. Uma empresa da família Agemiro Pereira Filho. Quando a melhor equipe esportiva entra em campo, os adversários tremem e a galera vibra. Show de bola! A resenha esportiva que dá um show no seu rádio. Notícias esportivas, entrevistas e transmissão das melhores partidas de futebol. Show de bola! Em campo nos 92,9 da sua Cultura FM. A FM que coloca a emoção em campo. Prefeitura de Afogados da Engazeira. Governo Municipal. Aqui o futuro é de todos. Fabinho do Sindicato, fazendo a diferença para os trabalhadores rurais de Serra Talhada. Tu quer bem a tua sogra, compadre? Quero bem. Bem longe daqui. Eu queria mesmo é que ela fosse embora, compadre. Eita, compadre, tua sogra vem chegando aí. Vamos mudar de assunto? Sim, compadre. Tu tava dizendo que tua sogra ia se embora, era? Não, eu tô dizendo que se embora tu é uma agência de viagem. Ela faz viagem de turismo, de concurso. Pra onde você quiser, a Simbora te leva. Simbora Tour Viagens e Turismo. A sua mais nova agência de viagens em Serra Talhada. Rua Lindinalva Nunes 301, São Cristóvão. Em frente à rodoviária. Informações 3831-5457. Simbora Tour. Conforto, qualidade e segurança. Resenha esportiva show de bola. Oferecimento. Você precisa de uma internet de qualidade, com estabilidade e velocidade? Então venha para a Vidatel. Internet fibra ótica 100 megas por R$ 39,90, com instalação grátis e ainda acesso à rede Wi-Fi Vidatel fora de casa em vários locais da cidade e da zona rural. Para conhecer todos os nossos planos, acesse o nosso site www.vidatel.com.br ou ligue 087-3831-9800. Marcos Importados, no final da Rua Enoque Inácio de Oliveira. Na Clean Laboratório de Análises Clínicas. Show de bola! Chico Silva. Que bonito é as bandeiras tremulando, a torcida delirando, lentamente lá. Olá, Serra Talhada e toda a região. Essa é a programação esportiva da sua Cultura FM 92,9. Aqui você é cultura. Os tambores repicando, uma escola desfilar. Hoje é segunda-feira, minha gente, 20 de abril de 2020. Ótima noite para todo mundo. Obrigado pela sua audiência. Uma tropa apaixonada, um cantor desabafar. Mais uma noite para falar de futebol, trazer as emoções, as notícias, o que está acontecendo no mundo todo. Vamos trazer também notícias da reunião, na verdade um bate-papo na Federação Pernambucana de Futebol hoje. Vamos dar uma boa noite ao nosso companheiro show de bola, Sebastião Costa, o repórter Bola Cheia. Boa noite, Chico, boa noite você, torcedor. Começando mais uma resenha show de bola aqui pela sua 92,9 Rádio Cultura. Estaremos aqui, amanhã tem não, né? Não, amanhã é feriado. Amanhã é feriado, amanhã não tem. Então hoje nós vamos trazer tudo do futebol pelo Brasil e pelo mundo. 8 horas e 3 minutos. Confirmando 8 horas mais 3 minutos. Show de bola! Trazendo também as manchetes do Esporte Santa e Náutico, começando com o Leão. Após estourar prazo da FIFA, Sport espera quitar dívida por André nos próximos dias.
Itamar acredita bom início da temporada a casamento entre jovens e experientes no Santa Cruz. Empresário fala sobre chance de permanência dos atacantes Eric e Jefferson no Náutico. Obrigado por você estar com a gente no Facebook, na Sertão Web, também parceria com a equipe Show de Bola da Cultura. E na TV Vidatel.com/cultura, você tá com a gente em todas essas plataformas. Nós estamos ao vivo pelo Facebook. Deixa eu ver se a nossa amiga já deu o ar da graça aqui, a Carla, lá da Fazenda Batalha. Ela sempre dá uma boa noite. Eu gosto de começar a semana, ou à noite, o programa sempre com o alto astral da Carla. Vamos tentar ver se ela tá por aqui. Oi, Chico, boa noite. Aqui quem fala é Carla, que é o Smith da Batalha. Manda um hello aí pra Patrícia, Cazuza, Aninha. E aí, tá tudo bem com vocês? Hashtag, pessoal, fica em casa. Nada de sair pra fora pra pegar o coronavírus. Então fica em casa de quarentena. Vamos respeitar pra poder essa doença passar rápido e todo mundo ficar em casa. Bem, né? Porque, tipo assim, se nós não se cuidar, manos, nós vamos acabar morrendo. Então vamos se cuidar, pessoal. É isso. Boa noite, Chico. Ótimo programa. Obrigado, Carla. É humano, é seu humano. Exatamente, Chico. Valeu, mano. Um abraço pra você. Olha. Obrigado, pessoal da Batalha. O Wellington, abraço pra você. Obrigado também. Mandar um abraço lá para o nosso querido Rodrigo Lima, é o assessor de comunicações lá da Prefeitura de Afogados da Ingazeira, e ele já mandou pra gente aqui os dados, né, da Covid-19, o vírus aí, é o boletim oficial lá de Afogados da Ingazeira. Então, eu vou dizer para vocês aqui, pessoal de Afogados, de parabéns. Nenhum caso confirmado, graças a Deus, não tem ninguém em investigação. 2 casos foram descartados. No Brasil, 40.581 casos confirmados, 2.575 casos de mortes. E em Pernambuco, 2.690 confirmados, 234 mortes. Esses são os dados, o boletim lá de Afogados da Ingazeira, o boletim oficial da Prefeitura de Afogados, do nosso querido Rodrigo. E ele manda aqui um lembretezinho. O Ministério da Saúde revisou agora há pouco para menor o número de mortes no Brasil, com relação ao que havia divulgado às 17 horas. Por isso, houve uma correção no material que ele está enviando para o pessoal. Então, parabéns para Rodrigo, pessoal lá de Afogados da Ingazeira, um abraço do coração. Agora 8 horas e mais 7 minutos. Confirmando 8 horas mais 7 minutos. Lembrando que esta segunda-feira, dia 20 de abril, é o programa de número 63 do corrente ano. E um total de 533 programas com a equipe Show de Bola. Lá em Afogados, nós estivemos batendo papo com o Clério Roberto, da Associação Afogadense de Futebol, mandando um abraço também para toda a galera lá do estádio Vianão, a seleção de Master daqui de Serra Talhada, que vai representar a cidade no campeonato na 14ª edição da Copa Regional de Futebol Sênior lá em Afogados, uma das sedes. Vamos falar com o Clério, que conversou mais cedo conosco em relação a esta data. Valeu, Clério, obrigado pela sua participação conosco pela manhã e agora à tarde conversando com a equipe Show de Bola. Estava programado para começar agora no sábado, dia 25. A gente entrou em contato já com os clubes, com todos os presidentes. Sempre a gente, todo dia, Chico, de outro não, a gente entra em contato com eles através do Zap, né? Pela associação já está tudo pronto, tudo, não está faltando mais nada, documentação, papeladas, regulamento, tabela. E sim, quando o Ministério
do Ministério da Saúde liberar os eventos voltarem normais, né? Aí, Sebastião Costa, ela atendeu hoje a nossa reportagem também no Café da Manhã com futebol na nossa parceira Rádio Sertão Web, e ele está correto, né, na colocação dele. Exatamente, Chico, correto, e a gente tem que dar um desconto, né? A gente sabe que a associação lá de Afogados, ela tem um trabalho que é de dar inveja em algumas cidades, e nós temos que parabenizar o Clério pelo esforço que ele vem fazendo. Infelizmente a Covid-19 está aí a gente tem que dar um crédito, né? Agora 8 horas e mais 10 minutos. Confirmando, 8 horas mais 10 minutos. E ele ainda falou das datas, serão remarcadas as datas da Copa Futebol Sênior em Afogados da Engazeira. A gente trabalha democraticamente, né? E a gente vai ter novas datas, né? Nova data de abertura, nova data vai ser final e a final. A gente queria também o aval deles, algum pensamento deles, né? Para eles também nos ajudar a fazer que a associação está fazendo as coisas do jeito que a gente quer. A gente quer ouvir também os clubes dizer qual a melhor data, assim. Ô Clério, a gente fez um bate-papo e uma enquete, uma pesquisa, e perguntava também aqui em Serra Talhada, em toda a região, inclusive o professor Fernandinho, o técnico do São Paulo, a seleção de Serra Talhada aqui, participou o Roberto da Caixa, outros jogadores profissionais e não profissionais, de que a pergunta era, em relação ao futebol do passado, o que foi que mudou para o futebol atual? A sua opinião, qual seria a sua opinião em relação a isso? O que foi que mudou do futebol do passado, que você mesmo falou, da Copa de 70, para o futebol de hoje, sendo ele no amador e no profissional? Sim, na minha opinião, no profissional, primeiro, né? Vamos. Eu não tenho visto ainda a Copa 70. Eu assisti contra a Romênia, contra todos os jogos, né? O sábado foi contra o Uruguai, né? Contra a Inglaterra. Foi contra a Inglaterra? Foi. Isso. Chico, extraordinário. A diferença, se o Brasil tivesse aquele time hoje, o Brasil era campeão direto. O futebol do passado era mais técnico? Era mais técnico, na minha opinião. Mais técnico e tudo. Hoje não, hoje é mais força. Verdade. Hoje é mais uma perna. Você tiver mais perna, você entra com 60% já. Pois é, o Clério falando aí, na opinião dele, foi mais técnico no passado. E hoje é mais força, mais raça, mais pernas, como que ele quer dizer, o físico, não é isso? Exatamente, Chico. É o físico, era o amor à camisa, né? Uhum. Hoje não existe mais amor à camisa, existe o dinheiro. Se o jogador não receber bem, aí não joga nada. Chega, já beija o escudo, já aplaude, chuta uma bola para um torcedor. Não, e quando o jogador assina com o clube, aí vai para a coletiva, né, de apresentação, ele diz, meu sonho era estar aqui, essa torcida é apaixonante, esse clube tem uma estrutura muito grande, aí quando sai, mete o clube na justiça, aí a torcida já não presta mais, de que ele diz que a torcida vaiava ele demais, mandava ele para aquele canto. Então, o amor é só a primeira vista, né? Porque depois que vira a vista dali da imprensa, aí acabou. 8 horas e mais 13 minutos. Confirmando, 8 horas mais 13 minutos. Você vê que naquela época, né, de 70, não tinha a estrutura que tem hoje no futebol, né? Exatamente. Hoje, eu digo a Chico que hoje os jogadores, eles jogam por dinheiro. Exatamente. Naquela época não tinha isso, não tinha dinheiro. É com amor, exatamente. Eu estive observando naquele jogo de ontem, da Copa de 70, que os jogadores nem caneleira tinha. E pronto, e luva. O goleiro o Félix foi usar a luva na final. Exatamente. Então você vê que a gente. E hoje não, hoje no futebol amador, Sebastião, você chama um peladeiro aqui, eles não só vão dar a luva da Adidas, da Puma. Só que é e o chuteiro.
Só que é bom, você chega lá com aquela Micaela que é mesmo, não quero não, tá entendendo? Exatamente. Mas você vê, a diferença é demais. Depois que os clubes hoje, Sebastião, estão aí quebrados. Que jogador além de ganhar bem, hoje em dia ganha bem, são cheios de direitos, são cheios de mordomia, só querem isso e pronto. Eles fazem o que querem dentro de campo. É verdade, Sebastião? Exatamente, Cléber. Mas a associação, ela está fazendo, o que é que ela pretende fazer com essa história aí da pandemia, hein? A gente tá pensando, como eu disse, a gente tá sempre entrando em contato com todos os presidentes diariamente. Eu até entro em contato aí com o Fernandinho, com o Baiano, aí mando mensagem que estamos esperando passar essa Covid-19, que Deus nos ajude que vai passar. E logo estaremos de novo retornando com eles aqui em Afogado em Gazeira, para a gente fazer uma nova reunião, já porque o regulamento já está pronto. A tabela também, Sebastião, também estava pronto, mas nós vamos ter que fazer ela, porque vai ser novas datas, né? Certo. Novas datas. Eu também queria com esse presente, para você ver que a gente trabalha democraticamente, né? Para dizer, ó, tá bom para você essas datas, tá bom. Obrigado, Clério, pela sua participação. 8 horas e mais 15 minutos. Confirmando 8 horas mais 15 minutos. O giro dos abraços. O Nego Preto hoje mandou um abraço pra você, viu? Rapaz, eu quero ver Nego Preto. Ele disse que quer lhe ver também. Depois disse que passa, você não passa mais por lá. Nego Preto, eu não sei, ele tá se escondendo. Tu acha? Quero mandar um abraço pra Cláudio, que é o nosso parceiro lá do Atacadão, né? Um abraço para Cláudio. Todos eles se acorda, vai para o Atacadão escutando o moído. Assim que eu cheguei lá, ele fez: então quer dizer que você é o repórter do povo? Eu digo: não, o povo é que é o repórter, eu apenas faço transmitir o que o povo diz. Muito bem. Não é não? Exatamente. Eita, coisa boa. 8 horas e 16 minutos. Confirmando 8 horas mais 16 minutos. A diretoria do Flamengo anunciou mais uma medida que mostra o alinhamento do clube com as ideias das entidades de saúde do Brasil no combate à Covid-19. O rubro-negro autorizou a utilização de sua marca para que pessoas físicas e pequenos empresários com receita bruta anual de até R$180 mil possam começar a produção de máscaras de proteção ao novo coronavírus. Para o vice-presidente de Relações Externas do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, muitos dos costumes que as pessoas estão tendo neste período de pandemia serão mantidos depois que o coronavírus passar. Para uma sociedade tão conectada, tão socialmente engajada como a que a gente vive hoje em dia, o afastamento social, esse distanciamento é um desafio inacreditável para todos nós. Quem diz que estava preparado para isso, ninguém estava preparado para isso. Todo dia a gente aprende um pouco e muitos dos hábitos que nós estamos adquirindo durante esse período vão permanecer depois que isso passar. Para o dirigente, essa crise provocada pela pandemia atinge as pessoas e as empresas na mesma proporção. Você pega, por exemplo, essa pandemia que a gente está vivendo com o Covid-19, ela afeta todos os setores. Então, se você é pessoa física, você tem que estar líquido num momento como esse, você tem que ter dinheiro em caixa para você poder enfrentar um período que você não sabe qual é. Quanto tempo você vai ficar em casa, se você vai continuar recebendo dinheiro, você não sabe o que vai acontecer com as suas contas. Normalmente o dinheiro para de entrar antes do que suas contas deixam de chegar. E nas empresas é a mesma coisa. O prazo de autorização do licenciamento é até o final de agosto deste ano. O clube vai utilizar as redes sociais para divulgar as máscaras mais criativas e que melhor usaram a marca do Flamengo. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Cadu Macri. Então, obrigado, Cadu Macri, pelas informações. Agora virou moda, né? Fazer concurso de máscaras. Rapaz, agora o negócio tá todo mundo fazendo máscara. Inclusive, hoje de manhã, né? Na Caixa Econômica, torcedor, teve o que eu chamo de empreendedorismo. Só podia entrar na lotérica quem estava de máscara, né? O gerente da lotérica informou isso logo na entrada, às 5 horas da manhã.
6 horas da manhã, aliás. E aí o que foi que aconteceu? Uma senhora foi em casa, pegou uma caixinha cheia de máscara e botou na frente da lotérica para vender. Foi criativa, né? Exatamente, ganhou um dinheirinho, né? 8 horas e 19 minutos. Confirmando, 8 horas mais 19 minutos. Agora eu quero chamar uma atenção que hoje não aconteceu comigo, mas eu estava presente. Tem muita gente se aproveitando da situação no seguinte. Ora, tem a prioridade, né? Tem a fila da prioridade. É pessoal de idade, gestantes, enfim. E tinha outras pessoas de lá, da própria idosa, eu acho que mentiu. Disse que tinha uma menina ao lado dela que estava com ela. Na verdade não estava, era mais uma pessoa ocupando o espaço. Ou seja, ela tirou proveito de uma situação que não pode, isso é irregular. Isso. Tomando a vaga da outra. Mentiu dizendo que estava com ela e fez as 2 transações no caixa e saiu rindo. E eu não comentei nada porque ia dar um tumulto da molesta. Certamente, ela saiu rindo, ela não estava ali naquela posição, né? Não ganha nada não tira proveito disso não. Aí eu não comentei nada por conta disso. Agora, uma coisa é certa, a gestante que tiver com mês ou com um tipo de deficiência física ou mental, leve a carteirinha, pois ela é a identificação. Tá certo? A gente vai ao intervalo comercial, volta já. 8 horas e 20 minutos, Cultura FM 92,9 e a equipe Show de Bola, um novo jeito de fazer futebol. Aqui é paixão, chegando o intervalo. Show de Bola, a resenha esportiva com a cara do torcedor. Resenha esportiva Show de Bola. Oferecimento Prefeitura de Afogados da Ingazeira, Governo Municipal. Aqui o futuro é de todos. Fabinho do Sindicato, fazendo a diferença para os trabalhadores rurais de Serra Talhada. Tu quer bem a tua sogra, compadre? Quero bem longe daqui. Eu queria mesmo é que ela fosse embora, compadre. Eita, compadre, tua sogra vem chegando aí, vamos mudar de assunto. Sim, compadre, tu tava dizendo que tua sogra ia se embora, era? Não, eu tô dizendo que se embora tu é uma agência de viagem. Ela faz viagem de turismo, de concurso, pra onde você quiser, se embora te leva. Simbora Tour Viagens e Turismo, a sua mais nova agência de viagens em Serra Talhada, Rua Lindinalva Nunes 301, São Cristóvão, em frente à rodoviária. Informações 3831-5457. Simbora Tour, conforto, qualidade e segurança. Resenha esportiva Show de Bola. Oferecimento. Você precisa de uma internet de qualidade, com estabilidade e velocidade? Então venha para a Vidatel. Internet fibra ótica 100 megas por R$ 39,90, com instalação grátis e ainda acesso à rede Wi-Fi Vidatel fora de casa em vários locais da cidade e da zona rural. Para conhecer todos os nossos planos, acesse o nosso site www.vidatel.com.br ou ligue 087-3831-9800. Maclean Laboratório de Análises Clínicas. Marcos Importados. No final da Rua Enoque Inácio de Oliveira. Show de bola! Chico Silva. Que bonito as bandeiras tremulando. De volta na sua Cultura FM 92,9. Opa, eita, o negócio aí tá falando aí. Você tá no ar, meu irmão. Você tá em todo o Brasil, meu irmão. Faz nem a história. Sebastião Costa, nós estamos recebendo uma figura ilustre. É isso? Isso. Estamos aqui com o PC, ele que é um profundo conhecedor do futebol em Serra Talhada. Tem um livro sobre o comercial. PC, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao programa Show de Bola da Rádio Cultura. E para mim é um privilégio conversar com você para falar sobre futebol, porque eu admiro muito você pelo conhecimento que você tem na área esportiva aqui de Serra Talhada. Então, seja bem-vindo e fique à vontade. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui participando com os amigos. Quero agradecer a Chico, a você, Sebastião, pelo convite. Fico honrado de ser lembrado para falar sobre uma passagem importante do futebol sertanejo, que não foi só serra talhadense, não é?
e rememorar em tempos aí de pandemia, onde as pessoas estão obrigadas, de certa forma, por uma questão de precaução em casa, né? Esse isolamento que hoje é fundamental. E aí os ouvintes e também quem está acompanhando pelo Facebook, pelas redes sociais, tem a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de Serra Talhada, principalmente na questão do futebol e do comercial, que foi o precursor para o sucesso de outros times que a gente está acompanhando, despontando, como Salgueiro, né, e o Afogados. Mas o primeiro time profissional do interior de Pernambuco, do Sertão em particular, foi o time do comercial. Do comercial. Como foi que surgiu o comercial? Olha, Sebastião, no meu trabalho de pesquisa, que resultou no livro, eu busquei separar o comercial em 3 estágios, né? A fase amadora, a gente não sabe dizer exatamente em que momento ele surgiu, mas já nos anos 50, o comercial já participava de diferentes eventos, né? Tendo sempre como o cabeça pensante Gílio Torres de Carvalho, que inclusive dá o nome ao ginásio poliesportivo, né? Então Gílio foi o cara que teve todo o percurso traçado pelo comercial. Então você tem um momento ali de time amador que jogava na Várzea, o campo da Várzea ficava onde hoje é o estádio Pereirão. E em 13 de maio de 1966 ele é registrado. Mas antes de ser registrado já existia o comercial. Ele passa por um momento aí transitando entre o amador e o profissional, porque mesmo não sendo um time profissional disputando a primeira divisão do Pernambucano, o comercial contrata jogadores, monta uma estrutura já de time com características de equipe profissional. Mas ele só se profissionaliza lá no final de 1979 e já nos anos 80 disputa 3 edições do Campeonato Pernambucano. Assim, nessa trajetória toda de comercial, qual foi o momento que você acha que o comercial ele expressou mais o futebol de Serra Talhada? Olha, a grande virada do futebol serra-talhadense, sem dúvida, é a construção do estádio Pereirão. Porque o Pereirão, quando ele foi construído lá em 73, que ele é inaugurado em 21 de janeiro de 1973, ele é colocado com status do maior estádio de futebol do Sertão. Então, tornou-se uma vitrine. E as condições que o Pereirão ofereciam eram atrativas, né? É um estádio grande, confortável, principalmente para aquela época, não é? E aí, esse momento emblemático aí do futebol, que deixa de ser aquele futebol de várzea, né? Ali que você não tinha onde se acomodar. Tinha, na época, nos primórdios, as pessoas iam e assistiam o futebol em cima da carroceria de caminhões, né? Lá no campo da várzea. Mas com a construção do Pereirão, aí você dá uma dinâmica, você traz atrações de fora para vir jogar em Serra Talhada, aí você tem Garrincha, que passou por aqui. Só te atrapalhando, sim. Professor, o que o meu amigo quiser, sendo bom, pode... professor, escritor, historiador... Pesquisador, o que... Uhum. Lembra desse hino aqui? Gritando o som da geração. Esse time é de bola. O hino do comercial, escrito a letra e a voz de Arnaud Rodrigues. E é um hino assim muito intenso, né? Porque Arnaud Rodrigues era torcedor do comercial. Então, quando ele estava de férias aqui, que ele vinha do Rio de Janeiro, das sequências de programas humorísticos, ou de participações em novelas, em séries da Globo, shows, né? Também que ele tinha, ele montou uma banda, um grupo musical mais chicanismo, né? Os Novos Baianos, Novos Caetanos, né? E ele gravou uma série de discos, e aí ele veio e gravou. Nessa fase ainda o comercial não era um time profissional, mas já mostra o interesse, né? Ele doou camisas para o time, e esse hino, ele é um hino forte. Ainda hoje os comercialinhos mais antigos ainda lembram com muito fervor
dizem os mais antigos que viveram a época, que é a torcida mais apaixonada de todas entre as torcidas de Serra Talhadense, foi a torcida do Comercial. Olha, torcedor, deixa eu só lembrar para o torcedor que esse programa de hoje, além da Rádio Cultura 92,9, ele está sendo transmitido também pelo Facebook, ao vivo, né? O facebook.com/sertãoweb, e também nos aplicativos e rádios.net, e também pelo Play Store. Então você pode acessar uma dessas mídias e escutar o nosso programa. E um detalhe, né? Sempre quem gosta de futebol, já tem jogado futebol, vive o futebol, e às vezes vai pelo incentivo dos pais, algum parente. O professor jogou futebol também ou não? Olha, eu era daqueles, na minha infância, eu era daqueles fominha de bola, jogava de manhã, tarde e noite, né? Eu só via com os dedos arrebentados. Mas era dono de algum time ou não, né? Não, eu não era dono, mas eu era pequeno, franzino, e assim, não tinha jeito de zagueiro, então eu sempre jogava na frente. Eu jogava bem. Algumas coisas que me desmotivaram, pelo que pareça, a jogar futebol, é porque eu não tinha dinheiro para comprar uma chuteira. Então, quando eu deixei de morar no centro e fui para Castichola, lá já tinha time de campo, a gente jogava contra os times de Novelho, saudoso Novelho, aqui que em Serra Talhada, treinou muitos times infantis, e a gente jogava, e ia também muito pro Luiza Kerley, né, o Centro Esportivo Luiza Kerley, que era a dimensão. Aí chega um momento que você tem que escolher entre algumas opções de vida, e a minha paixão pelo futebol, para ser jogado, ela foi minguando. Então, assim, mas eu jogava razoavelmente bem. Eu cheguei a fazer um hat-trick, o Castichola versus o time da Cagep, e por algum azar do destino, nesse dia eu fiz 3 gols, e foi um dia, quase que eu levo a bola para casa, mas não tinha condições. Eita, enfim, mas isso eu tinha 13, 14 anos, né? Nem música, né? Nem tinha o fantasma para pedir música. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi fazer esse livro aí, a gente sempre, quem escreve, sempre tem assim, tem que ter uma coisa nesse livro que não pode faltar. Então, o que foi que esse livro, você disse, isso aqui não pode faltar de jeito nenhum? A ideia do livro é assim, às vezes eu sou bem, já fui questionado, tem alguns críticos do livro, né? Principalmente, o pessoal, assim, ele não tem a dimensão do que é um livro. O livro, ele pode abranger tudo, e ele pode abranger questões pontuais. Eu tinha um elemento importante, que era o time do Comercial, que eu comecei a entrevistar os ex-jogadores, fui visitando, adquirindo fotos na casa de Gula, falei com o Beto, falei com o Colorado, com o Nego, fui na casa da sobrinha de Lia Lucas, que era uma desportista, assim, uma das primeiras mulheres a se envolver com futebol em Serra Talhada, e fui pesquisando, correndo atrás das informações e montando o que eu considerava o livro. Então, a coisa que mais me deixou realizado no sentido do livro, porque é muita coisa, uma das foi comprovar essa evidência de que o Comercial foi o primeiro time profissional. De você mostrar ali contratos da CBD, né, que hoje é CBF. Isso. Então, o livro eu publiquei, carteira de trabalho, carteira de atleta profissional. Então, assim, se a minha ideia era mostrar que o Comercial não foi só uma paixão, não foi só um time que marcou a época, mas também foi um time pioneiro por ser o primeiro do sertão, não foi Arco Verde, não foi Petrolina, inclusive, possivelmente até Garanhuns, o Comercial tenha sido primeiro do que os times de Garanhuns, o 7 de setembro em especial. Mas enfim, para se tratar do sertão, esse pioneirismo foi importante, porque algum dia que alguém for fazer uma pesquisa vai dizer, não, o primeiro time foi o time do Comercial, pela documentação que eu levantei. Agora foi uma história apaixonante, porque você falar com os ex-atletas, eles narrarem ali as jogadas, os lances, essa paixão, essa coisa de aos domingos estar lá no campo de futebol, da vibração do gol, dos lances, a resenha em si, foi outro lado bem marcante desse trabalho. Você escreveu o livro porque você era um pesquisador do futebol ou porque você é torcedor do Comercial? Na verdade, eu sou o que me levou é ser historiador, né? Eu tinha pesquisado, o meu primeiro livro foi sobre a banda De Gritos, mas o De Gritos realmente eu pude acompanhar um pouquinho já ao final da trajetória deles, eu era também muito jovem, e
E aí eu disse, não, eu não vou me reter a só a questão de trabalhar um tema, mas eu posso explorar outras coisas sobre a cidade. E aí me veio a ideia do futebol pelos contatos que eu fui estabelecendo. Não vou falar sobre o comercial. E eu não tive a satisfação de ver o comercial, até porque eu era muito jovem. Em minha infância foi uma época assim de decadência do futebol em Serra Talhada. Sim. Tal qual os dias atuais. Mas a gente ia pro Pereirão e assim, você tinha uma Copa Vale do Pajeú, não é? Você não tinha nada de tão assim e tão intenso como foi o comercial. Aí quando vem a rivalidade Serrano e Ferroviária, ali foi para mim o ápice da minha geração. Foi aquele momento ali entre 1995, 96 até 2005, até a época 2009, até o auge ali do Serrano. Porque havia um envolvimento, eu acho que foi uma coisa fantástica. Foi parar na Folha de São Paulo, revista Placar, destacar essa rivalidade entre Ferroviário e Serrano, apesar de que profissionalmente eles só se enfrentaram 2 vezes. E outra coisa... Uma terceira foi Afogados, né? Foi porque teve um pau da molesta, aí eu tava lá no estádio assistindo, e não foi exatamente a briga, o cacete mesmo comeu, não foi tanto dentro de campo. Foi depois que terminou na boca do vestiário, meu irmão. Aí foi paulada pra tudo quanto é lado, gente. Depois, pelo menos naquele período, depois voltava, conversava, esse tipo de coisa. Eu ainda alcancei o comercial jogando assim. Já foi naquela minha fase de criança para adolescente. Vi o Gula jogando, o Bria tinha uma pancada dos 3 dedos que ele fazia a curva, né? O Bria novo, né? O Bria Rodrigues, Bria Pau Ferro faleceu recentemente. Exatamente, o Bria que hoje é servidor público, né? Trabalha no município. Isso, ele batia com facilidade, e Gula ainda tá conosco ainda também, uma facilidade grande. O Gula até teve no Náutico, né? Foi para aquela ainda no América, enfim, uma história muito bacana do comercial. E eles se hospedavam aqui onde era o Grande Hotel, né? Hoje ainda tem o nome. Hoje ele funciona na Secretaria de Educação. Era o Grande Hotel, era aqui ainda. Inclusive o meu pai era sócio do comercial e tinha a camisa, os bonés. Era muito bom, bacana mesmo. Foi tempo ainda de criança. E sempre quando eu e Chico, né, a gente tá nessa equipe Show de Bola fazendo os campeonatos, a gente chega nas cabines, em vários estádios de futebol que a gente vai, o pessoal sempre pergunta pelo comercial, como é que está o comercial? Então a gente vê que existe esse saudosismo e existe essa história marcante de Serra Talhada, que é o comercial. Nós tivemos na final da Copa do Nordeste lá no Almedão, e lá uma pessoa perguntou pelo comercial. Eu digo, rapaz, é uma história bonita. E eu sempre lembrava, quando o pessoal falava do comercial, falava de você, que você tem um livro. Inclusive eu dei o meu livro, que o PC assim que lançou, né, presenteou a gente. Eu estava na Coirmã, na Vila Bela, e dei a Robério da Caixa, um nato do esportista. Ele disse, onde é que eu compro o livro? Aí eu disse, não, pega esse aqui, depois eu consigo outro. Entreguei para ele, e registrando, né, Costa, de que na Copa do Nordeste, a final, estavam todos os presidentes do Nordeste, dos times do Nordeste, e só tinham 2 emissoras de Pernambuco, que era a Rádio Jornal, a nossa parceira, e a Rádio Cultura de Serra Talhada. Foi um registro, ainda foi um registro, não, é um registro, continua sobre isso. E o pessoal falando do comercial. Isso, o comercial, ele foi muito, foi desbravador, né? Então, por isso que ficou essa marca. O comercial chegou a estampar uma revista Placar, e lá tinha, né? Que é inclusive a capa do livro, né? O Terror do Sertão, pessoal vestido de cangaceiros, lá no topo da Serra Talhada. E eu consegui aí, que é as coisas que, quando um trabalho tem que se desenvolver e trazer resultados, que eu consegui o contato com o Lenivaldo Aragão, né? Lenivaldo Aragão, muito conhecido pela coluna O Pé da Conversa, jornalista renomado, e ele cobriu o comercial quando o comercial era time profissional. E aí eu tive o prazer de tê-lo como o autor do prefácio do livro. Tive o prazer de conhecê-lo também lá em Recife, de conversar com ele. E assim, ele ficou muito encantado com a ideia. Ele fez até um trabalho de divulgação do livro, né?
Esse livro que, assim, me deu prazer de eu ter vendido ele para Rondônia, para Brasília, Belo Horizonte, inclusive para Paraíba, algumas pessoas, colecionadores de livros, muita gente ligando. Um dia o cara me surpreendeu no Twitter de Belo Horizonte, um cara que gosta da resenha esportiva e de literatura esportiva, e ele chamando a atenção, indicando o livro, me marcou, né? O cara, sei lá quantos seguidores no Twitter lá de Belo Horizonte, né? Até meu irmão olhou assim e disse: esse cara existe, meu? Eu digo: existe, pô, o cara tá aí, que eu mandei o print, né? Então, assim, várias pessoas entraram em contato, muitas pessoas até inclusive vendo pelo próprio site, né, o Farol de Notícias, e aí Giovanni me dava um toque e dizia: olha, Giovanni tá lá na quarentena lá, e um olho fechado e outro das páginas do Farol, ele só cochila com um olho, enfim, o outro fica olhando ali pra ver como é que tá os comentários, enfim, e aí dizendo: ó, tem um cara aqui de Brasília. Aí entrei em contato, o cara foi adquirir o livro. E assim tem sido. Na verdade, o livro ia ser bem maior. A minha ideia era fazer um trabalho bem intenso. Então, só faltou dinheiro. A gente vai pro intervalo, depois você vai dizer por que faltou escrever mais. Vamos ao intervalo, 8 horas e mais 40 minutos. Confirmando 8 horas mais 40 minutos. Cultura FM 92,9, equipe Show de Bola, um novo jeito de fazer futebol. Aqui é paixão. Show de Bola, a resenha esportiva com a cara do torcedor. Resenha esportiva Show de Bola. Oferecimento: Prefeitura de Afogados da Ingazeira, Governo Municipal. Aqui o futuro é de todos. Fabinho do Sindicato, fazendo a diferença para os trabalhadores rurais de Serra Talhada. Tu quer bem a tua sogra, compadre? Quero bem longe daqui. Eu queria mesmo que ela fosse embora, compadre. Eita, compadre, tua sogra vem chegando aí, vamos mudar de assunto? Sim, compadre, tu tava dizendo que tua sogra ia se embora, era? Não, eu tô dizendo que se embora tu é uma agência de viagem. Ela faz viagem de turismo, de concurso, pra onde você quiser, a Simbora te leva. Simbora Tour Viagens e Turismo, a sua mais nova agência de viagens em Serra Talhada, Rua Lindinalva Nunes 301, São Cristóvão, em frente à rodoviária. Informações 3831-5457. Simbora Tour, conforto, qualidade e segurança. Resenha esportiva Show de Bola. Oferecimento: você precisa de uma internet de qualidade, com estabilidade e velocidade? Então venha para a Vidatel. Internet fibra ótica 100 megas por R$ 39,90, com instalação grátis e ainda acesso à rede Wi-Fi Vidatel fora de casa em vários locais da cidade e da zona rural. Para conhecer todos os nossos planos, acesse o nosso site www.vidatel.com.br ou ligue 087-3831-9800. Marcos Importados, no final da Rua Enoque Inácio de Oliveira. Na Clean Laboratório de Análises Clínicas. Show de bola! Chico Silva. Que bonito é. De volta na sua Cultura FM 92,9, 30 anos. Pra gente balançar. Que bonito é. 8 horas e mais 42 minutos. 8h42, estamos de volta com o nosso querido PC aqui, que é um historiador do futebol de Serra Talhada, especial do comercial. E a gente conversava com ele, torcedor aqui em off, sobre o livro, se tem para venda, né, PC? Só tem no Amazon agora, Rapaz, na verdade, você pode encontrar em alguns pontos que eu acredito que ainda deve ter. No Museu do Cangaço, eu tinha deixado uns exemplares lá, acredito que se tiver, um ou dois. E tinha também deixado na Casa da Cultura. Eu particularmente não tenho, porque o que eu tinha, eu acabei vendendo, fiz doações a escolas, doei alguns exemplares para a Prefeitura Municipal para distribuir entre as escolas públicas, também, e participei de alguns eventos onde eu lancei o livro, né? A Bienal do Livro em 2017 eu estive lá lançando o livro. Então, assim, eu fiz um trabalho de divulgação e lancei na primeira
Festa Literária de Serra Talhada, né? A primeira edição da FLIS, porque houve uma mudança de nomes. Isso. Mas na primeira edição eu participei lançando o livro, né? Tava até Raimundo Carreira, a gente bateu um papo bem interessante. É porque naquela primeira edição, eu lembro que quando a gente fez a primeira festa literária, eu acho que não foi nem festa literária, foi feira literária. Feira literária, porque mudou já, né? E aí a gente recebeu uma indicação do governo do estado que feira, ela se resumia muito numa coisa só, que era a feira de livros, né? Então pediu para mudar para festa, para englobar uma coisa maior. Aí eu perguntei a você aqui em off e vou lhe perguntar agora no ar, que é o seguinte: a ideia de fazer a reedição do livro, quanto custa hoje para fazer uma reedição de livro? Olha, veja, Sebastião, esse livro só saiu porque eu contei com um apoio que não foi beirando em 50%. Certo. Para ser justo, eu pedi um apoio à Câmara de Vereadores em 2014, na época o presidente era Zé Raimundo, presidente da Câmara. Ele pronto disse, não, vou ajudar. Na transição de 2014 para 2015, Zé acabou deixando a presidência, mas manteve a palavra e disse, não, eu vou falar com minha irmã, que é a presidente da autarquia, com a Eliane Cordeiro, e a FAFOPS vai te ajudar. E aí eu fui muito grato, ainda sou grato a Zé Raimundo e a Eliane. Ela liberou R$1.000, foi o valor, e foi muito importante para a produção do livro. Aí ocorre que eu tive que reduzir o livro, mas mesmo assim não foi o suficiente para o que a intenção minha. Eu tive que cortar, resumir ali algumas coisas, então o livro ficou mais de uns R$2.500. Então para reeditar hoje pelo custo, ele chega em torno de R$3.500. Agora, eu tenho mais informações, tenho mais coisas para uma segunda edição, porque agora eu tenho outras fontes, algumas informações novas me chegaram e seria um livro bem mais recheado do que a primeira versão. Era isso que eu ia te perguntar quando você começou a falar do livro, e eu lhe perguntei sobre reedição, como eu não sou escritor, né? Então, mas você é homem dos projetos, viu? Eu lhe dou uma comissão, se você conseguir aprovar no Fucultura, até de público, viu? Se conseguir, eu dou uma comissão a tudo, e aí, enrola, a gente... O que eu vou lhe perguntar quando vai se fazer uma reedição? Justamente, eu acho que você já deu uma resposta aí, mas eu queria a coisa mais detalhadazinha. O cara tem esse livro já pronto. Aí quando ele vai fazer uma reedição, ele tem mais alguns dados que foram relevantes. Aí ele bota nesse mesmo livro numa reedição com acréscimo, ou ele faz uma... É uma segunda edição revisada. Porque só a segunda edição é o mesmo material, mas ele pode mudar a capa, alguma outra coisa, é uma segunda edição. Agora, a segunda edição revisada, você faz uma correção em alguma coisa que está uma informação errada, você incrementa mais detalhes. Um fato curioso que eu gosto de narrar, e vou até abrir aqui para vocês, eu encontrei que a cidade fez carreata em 1980, no início dos anos 80. Sabe pra quê? Fez festa com fogos e tudo. Porque a tradição de carreata aqui dos jogos começou com o time do comercial, né? Então, sempre aos domingos, quando ia ter jogo, era aquela folia na cidade, aquela coisa toda. A cidade fez carreata e soltou fogos para receber os postes e a iluminação do Pereirão. Aí você vê a paixão como era. Porque não tinham jogos. Logo quando o Pereirão foi construído, não havia os jogos à noite, porque não tinha iluminação. E aí, e os jornais registraram, né? Eu tenho um jornal registrando, certo? Ela faz festa para receber a nova iluminação e os postes, porque eram dos critérios para o time. Isso foi em que ano? 1980, quando... Era Rui Moreira o presidente da federação? Era, eu acho que sim. Ele foi muito tempo. Na verdade, o comercial, houve uma resistência para o comercial se tornar profissional e houve uma ruptura. Mas eu acho que sim, viu? Que era o Rubens, porque o Pereirão ele foi inaugurado em 1973. Isso, 73. Rui Moreira entrou na federação em 69. Ele começou, foi um ano após o mandato dele começar a construção do estádio. Isso. Eu tô falando aqui, pessoal, não é porque eu tenho essa idade não, é porque eu vi lá na não, mas eu tinha 10 anos, em 80, eu já tinha 10 anos e acompanhei
algumas carreatas do comercial, camisas brancas e vermelhas, do lindo padrão bonito, parecido com o Náutico, né? Isso. Eram as cores do Náutico. Exato, as cores do Náutico, porque Gídio era torcedor do Náutico. Quando vinha jogar, o Náutico, quando vinha jogar em Serra Talhada, ele sempre usava o padrão número 2, que o primeiro 1 era do comercial. Exatamente. Era o vermelho e branco. E o primeiro jogo do Campeonato Pernambucano como time profissional foi comercial e Náutico. E aí foi 1-1 o jogo. E é curioso que Gula, rapaz, ele conta isso, que ele na loteria, ele apostou que o Náutico ia ganhar. E o resultado foi aí. Ele não ganhou um prêmio na loteria porque não botou empate. E o gol foi dele, ó. Se ele tem botado lá empate, e aí ele tinha feito o gol do empate, ele tinha ganhado uma bolada. Eu acho que ele esqueceu, né? Que ele tinha botado vitória do Náutico. Botou o Náutico, vitória 1-0. Acabou o empate com o gol dele. Que não deixa de ser um fato curioso. Curioso, que exatamente. tá nesse livro ou vai pra próxima edição? Não tá, porque eu tive que suprimir, porque assim, ele ia acabar sendo muitos relatos, ele ia acabar com 300, 400 páginas. Aí eu fui, muita gente se queixa, não, porque eu não falou em determinada passagem. Eu digo, porque a prioridade não era essa. Eu tinha que falar do comercial etapa por etapa, porque eu tinha que ter uma metodologia, porque senão eu ia enveredar para uma coisa de relatos. Mas eu queria, o meu foco era mostrar o time na primeira divisão, mostrar os jogos, e aí você tem a placar. A Placar fez uma reportagem com o time do comercial indo jogar, e ele fez. Eram 4 clubes brasileiros nessa reportagem: Atlético Mineiro, Internacional e Cruzeiro, e o comercial. Aí os caras lá do sul viajando com conforto, né? E em Serra Talhada, jogadores viajam no micro-ônibus. O goleiro Beto do Batucão, dormia no corredor. Tava um colchão, Beto com quase 2 metros de altura, dormia no corredor. E tá lá a reportagem. Se fosse parente de Assis, não parecia tanto. Né? Eu falei da história de reedição do livro pelo seguinte. Eu tive conversando com o André Galindo sobre aquele livro dele que ele fez. Jornalista André Galindo, né? Do esporte, né? 87. Isso. Um negócio, não lembro o nome, eu sei que é 87 alguma coisa. Que foi sobre o esporte. E aí eu conversei com ele pra gente fazer o lançamento daquele livro aqui, que eu sei que tem muitos torcedores aqui do esporte na região, e seria um marketing para ele, seria um acréscimo assim para a torcida do esporte aqui em Serra Talhada. E aí eu vendo a história do comercial, eu digo, ao invés de fazer um evento desse com um livro de André Galindo, faz com o de IPC, que é daqui, é da região, entendeu? Por isso que eu perguntei os valores e essa questão da reedição de um livro, que pelo valor não é muita coisa. Não é. A gente faz aqui em Afogados da Engazeira, o custo, o material mais simples, mas a gente, por exemplo, o livro tem ISBN, que eu sou cadastrado na Biblioteca Nacional, então facilita. Eu estou como editor. Então eu mesmo posso solicitar o meu ISBN, que é o código mundial para os livros. Então assim, a gente tem essas dinâmicas. Agora falta justamente a questão do apoio, porque se todo livro que eu for lançar, eu arcar com 50% ou 80%, o livro, por exemplo, Vila Beliana, aproveitando rapidinho, 100% do valor foi eu que banquei, entendeu? Então você sabe que está resgatando a história da cidade, está valorizando a história de Serra Talhada, mas assim, é complicado, porque as pessoas não valorizam. Para você vender um livro, é complicado, nem todo mundo diz. Você dá 20 reais era o livro do comercial, 20 reais, não é uma coisa exorbitante, é 4 cervejas, 5 cervejas. Exatamente. Mas assim, o livro a galera fica meio, não, mas um livro, não sei. Mas enfim, você está apoiando, porque está me dando a oportunidade, porque eu não vou enricar com o livro, a não ser que eu estoure pipoca, vira um Paulo Coelho da vida. Né? Mas a gente tem essas batalhas, né? Mas enfim, então o que você está dizendo, e eu fico feliz de você estar lembrando disso, é que é uma história de um time Serra Talhadense, inclusive você falando aqui dos presidentes de clube. Agora em janeiro veio um casal de amigos atrás de um livro. Ligou e disse, olha, eu tava querendo um livro de comercial. Eu digo, rapaz, será que eu tenho? Aí eu guardo um pra minha filha. Aí fui lá pra ela ler no futuro, né? Aí encontrei um. Eu digo, será que eu tenho que guardar pra ela se deleitar e ler, né? Saber da obra do pai. E aí encontrei esse exemplar, disse, esse livro é para o presidente do América.
América do Recife. O presidente da América disse: esse cara já veio aqui em Serra Talhada, rodou e não encontrou o livro. E ele conhece alguém que é meu conhecido e falou, e a história chegou ao meu ouvido e eu vim para comprar esse livro que é para o presidente do América. Eu digo: rapaz, fiquei feliz, fiz a dedicatória. E aí o que nos deixa feliz é saber que um cara, o América não é mais o time que foi 6 vezes campeão pernambucano, mas é um time tradicional, tem história. Vice-campeão, né? Isso. E aí o cara tá preocupado em pegar um livro de um time lá de Serra Talhada que já não existe mais, mas ele quer saber, quer se aprofundar e conhecer um pouquinho da história do Vamos ver futebol. se a gente consegue fazer uma reedição desse livro, né? Olha, como a minha Santana já foi lidado. Não vai ser reedição, não. Já vai ser, pelo conteúdo que ele tem, já é uma segunda edição. Revisada. Né? Sim, então, olha, esse homem entende do mercado, entendeu? Ele sabe o que eu estou dizendo. Se ele conseguir, eu gosto de ficar muito honrado. Porque realmente existe toda uma burocracia nesse sistema de projeto e eu tenho dificuldade, eu já tentei. Mas enfim, você é a mente brilhante aí. O cara. Não, eu já vou dizer aqui. Domas não vai ficar enciumado. Não, eu já vou dizer aqui pra Ladilson, lá da São Paulo Express, ele já preparar aí um pedacinho do patrocínio aí para esse livro aqui, viu, Ladilson? Do comercial. Ladilson é da São Paulo Express, é uma empresa paulista que sempre apoia a gente. Coisa boa. E ele sempre dá uma força para as coisas boas, né? Ele sempre... Não esquecendo, só lhe atrapalhando, o abraço de Enia Amorim Afogado, está acompanhando a gente pelo Facebook, o Sandro Roberto em Arco Verde, o Clério Roberto em Afogados também, a turma de Belmonte Triunfo acompanhando pelo Facebook. Eu tenho aqui também que chegou pra gente aqui, a Lilian lá de Recife, também a Arlene Ferreira, e também a Ladilson, né, também, e o Jorge Sinésio. Jorge Sinésio estão lá em Recife. Um abraço, pessoal, tá aí. Que coisa boa, né? Então, muito bom. Então, eles estão escutando a gente, e Ladilson está escutando, é um caba que gosta de futebol, ele só tem um defeito, torce pelo Santa Cruz. Mas gosta de ajudar. O tricolor das multidões, mas vocês são esporte aqui, é uma bancada rubro-negra. Não, nós somos o rubro-negro, mas dentro do padrão, sempre imparcial, né? Hoje mesmo o esporte não tá vendo. Não é aquela coisa, mas não é aquela coisa do gol, o cara se segurando ali, vibrando. A final do Pernambucano ano passado, acho que vocês deram, né? Foi Esporte e Náutico. Exatamente. Nós estávamos lá. Nós estávamos lá na transmissão. E eu quase que digo, PC, não, você falou nisso, quase que eu digo, será que o Náutico vai ganhar de novo? Foi igual a vitória do Afogados contra o Atlético nos pênaltis, que faltou voz. Mas foi um jogo um dos mais emocionantes que eu assisti. Quando o PC fala essa questão de projetos... Na ilha, né? O do Náutico, isso ano passado na ilha, foi um jogão, viu? Quando o PC fala dessas questões de projetos, que é uma coisa muito complexa, o livro ele é bom de ser incentivado pelo histórico do comercial. Não é um simples time que jogou futebol e que tinha 1 milhão de torcedores. É pela história. Né? Isso. E quando eu escrevo, eu não sou um cara que preze por uma linguagem muito rebuscada, muito sofisticada. Eu acho que isso distancia. E o que eu quero trazer, eu penso o seguinte: o que é que eu gostaria de pegar e ler num livro? Eu quero uma leitura suave, didática, que me oriente, me dê noção do espaço, do momento, que traga a emoção de quem está falando. Então, procuro trazer isso. Eu não... E talvez seja até uma leitura mais simplista, mas eu gosto disso. Quando a pessoa pega no livro, ele começa a ler, e ele... Rapaz, interessante, que eu não sabia disso, e comece a ler rapidamente, e se sinta feliz. O penúltimo livro, inclusive eu também lancei lá no evento da Fundação de Cultura o ano passado, a festa literária Serra Talhada 150. Eu presenteei o prefeito Luciano Duque numa entrevista em um programa que a gente faz, programa do Farol, e eu o encontrei lá no lançamento, ele junto com a esposa, ele disse... Aí a esposa dele disse, né, Karina, disse: olha, Luciano quase endoida com o livro. Eu disse: por quê? Ele disse: não, o homem leu na velocidade. Ele disse: eu li em 4 dias o livro. E comecei a ler e fui gostando. E assim, então eu fico, o que me deixa feliz não é o fato de ter sido prefeito da cidade, mas de ter sido um leitor
de uma pessoa que leu o livro e gostou de ter esse prazer de algo que eu escrevi, de que eu pesquisei, deu um momento de lazer para ele, de formação cultural, reviver as lembranças dele também, porque fala um pouco sobre a cidade. E eu acho que é isso que eu transmito para Estamos terminando, do comercial. 8h58, eu vou fazer só uma pergunta para provocar. É o seguinte. Segura aí. Serra Talhada tem uma dívida com o comercial? Tem uma dívida aí com vários atletas que fizeram parte da história do comercial e da história do futebol de Serra Talhada. Eu acho que é uma pena, nós poderíamos ter um grande memorial ali no Pereirão para grandes atletas que não só jogaram no comercial, mas que fizeram parte e a alegria de Serra Talhadense em muitos momentos. Acho que é um dever que a gente tem. E muita gente importante que passou por aqui, ó. Zequinha foi bicampeão mundial e foi treinador do comercial. Garrincha jogou aqui em Serra Talhada, deveria ter uma placa ali, ó. Garrincha e Taldi, 1975 jogou aqui. Dadá Maravilha jogou aqui em Serra Talhada. Alemão, Paulo Vitor, exatamente. Porque só tem duas coisas que param no ar, né? Beija-Flor e Dadá Maravilha. Pois vamos fazer o seguinte, você não vai fazer uma reedição do programa, não. Você está convidado a fazer uma segunda edição do programa falando desses jogadores. Quem foram esses jogadores? Claro. Arruma uma agendinha aí na sua vida. Eu estou à disposição dos amigos aí, sempre que possível. No período normal, eu dou aula à noite de segunda a quinta. Só que a gente está no isolamento e aí está sem aula, mas eu estou à disposição. Que os amigos precisarem, eu gosto, me sinto à vontade. Fico feliz de ser lembrado. Eu acho que é um prazer a gente poder falar da história de Serra Talhada. Eu não tenho nenhuma vaidade com isso. E fico feliz. Aí o livro é muito rico, a gente tem muita informação, E só para encerrar, gente, o início do livro ele conta os primeiros times. E lá em 1930 tinha um time, o campo de futebol era ali perto do rodeio. Era o primeiro campo, lá nos anos 30. E o juiz, ele apitava de boina, uma boina sofisticada, e de gravata. Imagine, a gravata borboleta, todo sofisticado, e era o camarada que apitava os jogos lá nos anos 30. Então tem história, viu? Vamos 9 horas depois. Valeu, obrigado, PC. A gente vai marcar outro aqui pra você vir aqui pra gente dissecar mais isso. Valeu, Chico, boa noite pra todos. Um abraço grandão. E, torcedor, aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o direito de ser cada vez melhor. Boa noite. Valeu, Sebastião Costa. Boa noite, PC. Obrigado pela sua presença honrosa pra gente, inclusive a da 92,9. A todos uma ótima noite. Fica com Deus. Vou terminar com o hino do comercial. Fica com Deus, pois sem Deus nós não somos absolutamente nada. Falar de mim é fácil. O difícil é ser eu. Boa noite, Brasil Esportivo. Galera gritando o som das gerais. Esse time é de bola, de sangue, de bola, de raça, de gás. É pra quem não é marinho, é teimoso, é sapeca, é levado da brega. Esse comercial, olha a bola rolando.